para 47,5 ante 45,3 senador. No domingo, o atual presidente foi para 48,5 e Flávio para 45%. Então, primeira coisa, isso daqui ainda é empate técnico, que é aquela questão, se o Bolsonaro, se o Flávio estiver na frente, eles chamam de empate técnico, mas se o Lula estiver na frente, eles falam que é ampla vantagem do Lula. Para auxiliares do Lula, a melhora pode ser resultado tanto das falas de Messias na sabatina, quanto a união entre Alcolumbre, Moraes e Flávio, a qual reforçaria a narrativa de sistema contra o governo. Vai ver. Aqui um jornal esquerdista, Lula melhora pesquisas internas após acórdão entre Messias e o Senado. Presidente Lula avançou em pesquisas internas do PT, conhecida como trackings. Após a derrota de Jorge Messias no Senado, episódio ligado à associação entre o ministro da Advocacia Geral da União ao Supremo, informa o jornalista Igor Gadelha. A derrota de Messias ocorreu após uma articulação envolvendo Davi Alcolumbre e Alexandre de Moraes bolsonaristas. É a mesma linha que ele segue. Aí tem esse ponto aqui que as redes registram. Vale falar também que aquela aprovação, que o Messias teria uma certa aprovação, é muito no período pré, porque antes da não aprovação do Messias, a esquerda, o Lula fez uma grande propaganda sobre o nome do Messias. Tanto que nós temos algumas pesquisas feitas pelos aliados do PT que coloca que o Messias tinha uma certa aprovação. No caso, antes da não aprovação dele, cerca de 63% das pessoas apoiavam o nome dele. Mas, tem uma coisa. Esses números são muito mais de pessoas que apoiador do Lula que o elogiavam. Vale falar que o pessoal da direita, vendo a indicação, achou, rapaz, não tem como não ser aprovado. Afinal de contas, o Davi Alcolumbre e o Lula não fariam toda essa questão para ter essa votação agora, sem ter a certeza de que ele seria o ganhador. Não fazia sentido. O Alcolumbre colocar o nome dele para ser votado sem ter uma grande certeza que ele seria ganhador. Vale falar que ele perdeu por 9 votos, que foi bem interessante. Mas, em cima dessa questão de ser antissistema, qual é a ideia que eu vejo? Os links vai estar tudo aí para você ler depois. E se estiver gostando, curta, comenta, compartilhem. Vamos lá. O Lula, desde o início do ano, está tentando colocar a ideia dele ser antissistema. Vale falar que essa ideia não faz tanto sentido. Afinal de contas, ele e o grupo dele, então, ele e a Dilma, ficaram 20 anos no poder. E se nós contarmos também o FHC, que era grande aliado dele, grande aliado do Lula, os dois eram amigões e tudo mais, nós podemos colocar quase 30 anos no poder. Então, o Lula é o sistema. O Lula é o grande nome da aristocracia de Brasília. Então, não faz sentido ele ser antissistema. O Lula é o sistema. O Bolsonaro, sim, era mais antissistema. Era antissistema. Tanto que o Bolsonaro ganhou muito voto e a questão da eleição, basicamente vendendo essa ideia dele ser o antissistema. Mas o Lula não é e também não convence. A questão toda é essa. Ele está colocando em sua propaganda como ele sendo o antissistema. E aí que entra a questão da não aprovação do Messias. Basicamente, o Lula colocou esse nome para o Messias ser para o Messias não ser aprovado. E desta forma, ele colocaria para si a imagem dele ser o antissistema. Tá acompanhando até aqui? Então, o Lula não consegue convencer nessa questão desse antissistema. Então, ele indica o nome do Messias para ele ser recusado e o Lula colocar a culpa no sistema, falar que o sistema não aprovou o nome do Messias. Isso não faz sentido por o Lula ser o sistema. Ele ser um dos principais nomes da aristocracia de Brasília. Então, ele vai tentar vender essa marca, falando que ele é favorável ao fim da escala 6x1. Minha gente, esse cara foi presidente por
8 anos e mais 4 agora. Durante esse tempo todo ele nem se importou com coisa de 6 por 1. Isso daí é só propaganda para ganhar apoio. E simplesmente não faz sentido ele se pintar como antissistema agora. Ou alguém aí acha que faz algum sentido esse ponto, ok? Então para mim foi isso. Foi uma derrota planejada. Ele planejou perder a indicação de Jorge Messias para ele passar a imagem de ser antissistema e queimar o Messias. O Messias foi basicamente bucha de canhão do Lula. Então, era isso. Curtam, comentem, compartilhem. Valeu, até a próxima.